Obrigado, senhor presidente. Eu peço a compreensão dos senhores e senhores deputados da gente usar nesse momento o horário de liderança, mas é que a gravidade dos fatos, dos acontecimentos, pediram que a gente viesse aqui a essa tribuna para manifestar a nossa indignação. Não pode haver outra palavra, presidente, que não seja indignação para o que ocorreu hoje pela manhã na dita Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Uma comissão que foi criada, acima de tudo, para reparar. Uma comissão que foi criada, acima de tudo, para reparar os erros, as perseguições impetradas por um regime de exceção. Qual não foi a nossa surpresa quando nos deparamos com uma comissão que, ao invés de estar preocupada em reparar os crimes cometidos contra os perseguidos políticos do regime ditatorial, me parece que se estabeleceu lá uma comissão que está mais preocupada em resguardar os interesses do erário público, resguardar os interesses daqueles que não querem fazer valer as reparações e as indenizações de quem foi injustamente perseguido pela ditadura militar. Eu faço essa introdução, senhor presidente, e peço a compreensão dos nobres colegas, para trazer o caso que foi julgado agora nessa manhã, na dita Comissão de Anistia do Ministério da Justiça do ministro Tarso Genro. Existe um caso, talvez uma categoria que dentre todos os exilados, de todos os caçados pela ditadura militar, e olha que quem está falando aqui é o neto de Leonel Brizola, sobrinho neto de João Goulart. Nenhuma foi tão injustiçada quanto os pilotos militares. Os pilotos militares, não os golpistas, não os que aderiram ao golpe e fizeram a noite escura no nosso Brasil, mas aqueles pilotos constitucionalistas que não seguiram as ordens dos generais golpistas e defenderam a Constituição e a legalidade. A esses pilotos, o que a Comissão de Anistia fez hoje foi dizer a eles que eles estavam errados. Foi dizer que eles deveriam era ter seguido o que lhes diziam os generais golpistas, porque foi negado a esses pilotos que foram 2 vezes caçados. Foram caçados como militares e depois foram caçados como profissionais. E é por isso que eu digo, senhor presidente, que essa categoria, mesmo sendo neto de Leonel Brizola, mesmo sendo sobrinho neto de João Goulart, nenhuma categoria foi tão perseguida quanto a dos pilotos militares, porque primeiro foram caçados da aeronáutica, foram expulsos da aeronáutica. Um caso de um aviador que a sua viúva passou a receber o soldo dele como se ele fora falecido. E em segundo lugar, foram caçados na sua profissão. E aí é o dado relevante, o dado que a Comissão de Anistia se nega a analisar. Porque o meu avô, Leonel Brizola, senhor presidente, foi caçado, mas ele permaneceu engenheiro. O nosso gênio da arquitetura, Oscar Niemeyer, foi caçado, mas permaneceu arquiteto exercendo a sua profissão. Nosso professor, Darcy Ribeiro, foi caçado, mas continua professor, foi dar aula nas universidades do Chile. E esses pilotos que por um ato de exceção, primeiro pelo ato, o AI-1, foram banidos das Forças Armadas, e depois, num ato sigiloso da ditadura militar, tiveram seus registros de pilotos indeferidos e caçados também por esse mesmo regime. Caçados 2 vezes, caçados em seus direitos políticos e caçado na possibilidade de exercer a sua profissão. Pilotos, os melhores pilotos do Brasil. Muitos deles foram vender peixe, muitos deles foram vender frango, muitos deles tiveram que dar a sua própria maneira para garantir o sustento da família. E hoje, para nossa decepção, senhor presidente, hoje, para o nosso lamento, hoje, para nossa indignação, porque não pode haver outra palavra para definir o que aconteceu na anistia, a gente passou a humilhação de ver esses pilotos, heróis nacionais, que não aderiram ao golpismo, mas já vai 2 minutos, deputado. Que estavam lá defendendo a Constituição Federal, que juraram como militares. Esses militares, eles tiveram seus pedidos indeferidos e foram julgados por alguém que estava aí. Estava lá um conselheiro indicado pelo Ministério da Defesa, que eu trago aqui o nome, o Coronel Henrique Cardoso, da turma de 72, um golpista. E é isso que a Comissão de Anistia está fazendo. Está submetendo os perseguidos políticos, está submetendo heróis nacionais que estão na casa dos seus 80 anos a serem julgados por golpistas, como é o caso do conselheiro Coronel Henrique Cardoso, que é da turma de 72, portanto estava aqui durante a ditadura militar, acobertando e dando cobertura para
todo tipo de crime e de tortura que ocorreu no regime militar. Eu venho aqui fazer esse protesto de indignação e dizer que certamente essa comissão de anistia que hoje está lá, para encerrar, senhor presidente, ela não veio para dar voz a golpistas, e sim para fazer as reparações naqueles que defenderam a Constituição brasileira, naqueles heróis nacionais que não se vergaram diante dos desmandos dos golpistas. Muito obrigado, senhor presidente.